dentro de cartuchos empoeirados, encontrei universos inteiros. Salvei reinos de meros kilobytes. Naveguei aos quatro cantos de um polígono e encarei a mim mesmo no reflexo de um CD-ROM. E mesmo assim, sigo buscando a resposta. Você conhece o Mario? Let's go! Yahoo! Uma nova fase começa. Bem-vindo à segunda temporada. Bom dia, sobreviventes deste fantástico experimento chamado capitalismo. Como é que vocês estão? Tudo tranquilo na vault de vocês? Aqui tá tranquilo, cara. Tamo aí, né? Jogando um joguinho, reclamando da dor nas costas. A vida vai seguindo, né? E você sabe que, rapaz, eu vou te falar que quando a gente começa a ver as notícias, ver como é que as coisas estão andando, né? A gente começa a ficar meio deprimido, cara. E aí tem sempre os nossos joguinhos lá pra tirar a gente, pra ser a nossa válvula de escape, né, cara? Pra tirar a gente da realidade, ou pra conectar a gente com os nossos amigos, pra jogar online, né? Sempre tem os nossos joguinhos lá pra ajudar a gente, né? Mas, cara, eu vou te falar que recentemente, assim, eu tenho tido esse sentimento que fica na minha mente. Ele fica ali vagando no fundo da minha mente ali, cara, no meu subconsciente, sabe? E hoje eu resolvi trazer esse sentimento, esses pensamentos à tona, porque eu estou percebendo que há mais gente como eu, assim, que também tá percebendo isso, sabe? Que cara, não tá fácil ser gamer, velho. Na verdade, não tá fácil pra ninguém ser nada, né? Recentemente, há mais ou menos um ano atrás, eu trabalho em casa, né, cara? Deixa eu colocar o conceito primeiro. Eu trabalho em casa. Então eu fico assim, por média ali, umas 12, 14 horas por dia sentado numa cadeira na frente do computador, certo? Bom, agora eu estou chegando nos 40 anos, né? Recentemente aí foi meu aniversário de 38 fucking anos, cara. Unbelievable, não dá pra acreditar, né? Mas meu corpo tá começando a cobrar o preço, cara. Então, tô tendo dores constantes nas costas, coisas que eu achava que era coisa de velho, que eu me lembro do meu pai reclamando com os amigos, assim, de dor nas costas, dor no ombro, na bursite, né? E eu falava, nossa, como esses caras são velhos, ainda bem que eu nunca vou ficar assim. Pois é, cara, já estou assim. E assim, muitas e muitas horas sentado, então quando vou levantar, estrala tudo, aquela dor nas costas, aquela dor no ombro que antes vinha e saía e passava, né? Agora já não passa mais, né? Então eu falei, pô, eu preciso me exercitar, cara, preciso fazer algum tipo de movimento, mexer o meu corpo, né? E eu sou um cara que eu não gosto de academia, não é um ambiente que realmente me apetece ir lá, ficar parado de pé, puxando um ferro, sabe? Então eu falei, bom, quando eu era criança, quando eu era moleque, eu treinei judô, né, com o meu pai, quando eu era criancinha. Mas hoje em dia, cara, judô, esses esportes de impacto, assim, pra mim, que tô muito tempo parado, sedentário, eu acho que vai piorar minha situação, né? Então eu preciso de um esporte mais leve, onde eu corra mais, eu me movimente mais, não fique só parado tomando golpe na cabeça. Então eu falei, pô, quando eu era criancinha também, minha mãe jogava tênis, eu ia ver ela jogar tênis e eu comecei a jogar tênis, né? Quando eu era moleque, vou voltar a jogar tênis, cara. E aí eu fui ver os preços das aulas de tênis, meu amigo. Meu amigo, não está fácil para ninguém manter os seus hobbies. Entre você comprar uma raquete e pagar uma aula, que muitas vezes precisa pagar o professor, um personal ali também, não é fácil, cara. Então o esporte, na verdade, o hobby em si, se tornou muitas vezes um privilégio, cara, e não mais uma necessidade. Você tem que começar a pesar, será que eu consigo pagar um hobby hoje em dia, sabe? E infelizmente eu tenho um dos hobbies mais caros que existe, que é os videogames, né? E é claro que você já deve estar comentando aí, ah, mas videogames eram mais caros ainda no passado, ou os videogames sempre foram caros. Sim, eu concordo contigo, mas eu acho que antigamente a gente tinha, sei lá, cara, a gente tinha um fator assim que pesava e era isso, por exemplo, né? Quando eu era criança, que a gente ganhou nosso primeiro videogame, eu e o meu irmão, né, que eu conto lá no primeiro episódio do VCM, que foi o nosso querido Turbo Game, né? Eu era bem criancinha. Isso devia ser lá por 94, 95, alguma coisa assim. Por que a gente ganhou um Turbo Game e não um Nintendinho da Nintendo, né? Então a gente tinha, nessa época aí, eu acho que ainda tínhamos resquícios aí da famosa reserva de mercado, né? Onde era muito caro importar produtos, então a gente sempre deu o nosso jeitinho brasileiro.
Pô, tá caríssimo importar um videogame? Vamos fabricar o nosso próprio Nintendinho aqui dentro, né? Então, a gente tinha essas alternativas. Então, apesar dos videogames sempre terem sido caros, a gente sempre buscou o nosso jeitinho, né? Seja ele consoles fabricados aqui, os clones, né, os famosos clones, seja a pirataria, ir na locadora e alugar um jogo, emprestar dos amigos, a gente sempre deu um jeitinho. Só que naquela época, no comecinho dos anos 90 ali, 90, 91, né, os videogames eles estavam ainda na sua infância, assim, primeira geração que realmente estava se popularizando ali, a geração do Nintendinho, do Master System, né? Então era uma coisa mais de nicho, assim. O videogame era uma coisa de nicho e era visto muito como um brinquedo para criança. Então, a quantidade de pessoas que consumiam videogames na década de 80, né, para você ter uma ideia, eu tava dando uma olhada aqui na internet, cara. A gente não tinha ainda, né, sites que acompanhavam videogames nem nada, então é tudo na base da estimativa nessa época, né? Mas assim, cara, o número de jogadores globais ao redor do mundo fica numa estimativa de 40 milhões de jogadores, né? 40 milhões, lá nos anos 80. Hoje em dia, para você ter uma ideia, a gente está falando de 3,51 a 3,58 bilhões de jogadores, né? Um aumento de 5.000% nesse número. Então, você pensa assim, poxa, né? Mais e mais pessoas estão entrando no mundo dos videogames. A tendência do produto, né? Um produto que vai sendo massificado é o quê? É ir caindo o valor, é ir reduzindo esse valor, né? Hoje em dia, a gente não tem mais a reserva de mercado. Muitos videogames, inclusive o Xbox, foi fabricado aqui por um bom tempo, né? Até as mídias foram prensadas aqui e tudo. Então, tudo isso leva, teoricamente, a uma queda de preço. E aí a gente está vendo, né, cara, justamente o contrário. Porque, como eu disse, lá nos anos 90, né, a gente ainda tinha esses resquícios aí da lei de reserva de mercado, né? Mas hoje em dia a gente tem não só um, mas vários fatores que pesam para o acréscimo do valor dos videogames, né, cara? Então, antes, os consoles eles lançavam por um preço X e iam baixando de preço conforme a tecnologia ia se tornando mais obsoleta. Agora, cara, é o contrário, né? O preço dos consoles vem subindo. Não só os consoles, como os acessórios, os jogos e os serviços também. Então, pela primeira vez na história, sai mais em conta você comprar um aparelho no lançamento do que esperar para ver se ele abaixa de preço, né? Sem contar que assim, a pirataria, que na geração passada estava basicamente extinta, né? Principalmente no PC, que era uma plataforma mais famosa por essa prática da pirataria, agora está voltando com força, né? A Steam Verde está aí, desbloqueio do Switch aí muito popular também, né? Então você vê que é um momento do mercado assim, cara, que apesar de você falar, videogame sempre foi caro, agora a gente tem vários fatores aí que estão, digamos, se empilhando, né, cara? Fazendo com que esse hobby ele acabe se tornando cada vez mais e mais inacessível para grande parcela da população. Então, como é que eu posso chegar, por exemplo, para alguém hoje em dia, em 2026, né? Alguém que pergunta para mim, pô, o que tu curte fazer? Qual é o teu hobby, né? E eu falar que eu gosto de videogame, como é que... E a pessoa, pô, se interessar por aquilo, como é que eu posso recomendar para a pessoa entrar nesse hobby? Fica difícil, cara. Porque na época do 360 ali, do PS3, né? Podia falar pro cara, mano, pega um PS3 ou pega um 360. Ou se você tá meio sem grana, cara, você pode pegar ainda um Nintendo DS, que é baratinho, né? Pode pegar um Nintendo Wii, baratinho também. Hoje em dia o baratinho não existe mais, cara. Né? Na época do 360, pô, se não tem grana, pega um 360 desbloqueado, mano. Vai pagar R$ 5 num joguinho, pega um Wii destravado, né? Você tinha essas opções, né? Então como é que eu posso chegar para alguém hoje em dia e falar entusiasticamente, né, sobre esse hobby que a gente ama tanto, que é os videogames, e recomendar para essa pessoa, ó, cara, pô, compra, se você quer jogar, se você gosta mais de jogos de plataforma, compra um Nintendo Switch 2. Ah, e quanto é que custa? R$ 5.000. Você vai achar por uns 4.500 já. Se procurar bem no Paraguai, lá você já acha por uns 3 e pouco, mas daí é aquele esquema, né, cara, sem garantia e tal, né. Ah, então ele já vem com jogo, né? Eu lembro que o Wii na época vinha com joguinho, né? Então, os videogames, principalmente da Nintendo, não vem mais com jogos, cara. Você tem que comprar. Ah, e quanto tá um joguinho? Mais ou menos uns R$ 100? Olha, você vai pagar uns R$ 450 num jogo, né? Putz, eu achei meio caro. Bom, você tem o PlayStation também, né, cara? Que é outra opção que ainda existe no mercado. Quanto é que é um PlayStation? Ah, mais ou menos você vai pagar aí uns 3.000, 3.500. Mas se você quiser, também tem a versão digital, que custa uns 2.000 e pouco.
Ah, versão digital, que legal, né, cara? Mas aí eu posso comprar jogos usados baratinhos, trocar com meus amigos, como eu fazia lá no Play 2? Putz, aí você não pode mais. Você vai ter que sempre que pagar o preço que a Sony quer. Né? E a gente sabe que, né, não é barato, porque a Sony tá tendo monopólio dos jogos agora, né? Então fica muito difícil eu realmente recomendar pra alguém. Ah, mas pô, há uns anos atrás eu tive um PSP ou um Nintendo DS. Eu gosto muito de portátil, né? Mas o Switch tá um pouco caro. Quais são as outras opções de portáteis que eu tenho hoje? Olha, cara, você tem o Steam Deck. Você pode pagar e vai pagar uns 2.800 aí numa versão mais básica, sem garantia, cara. Então, assim, você percebe, vai ficando um pouco difícil, né? A gente não só recomendar pra alguém esse hobby que a gente ama tanto, mas a gente mesmo, né, cara? Justificar, ficar investindo, reinvestindo, reinvestindo nesse hobby que a gente ama tanto. Eu mesmo, recentemente, né? Eu queria pegar o Silent Hill F, assim, porque eu gosto bastante de Silent Hill. Falei, cara, R$ 400, velho. E como eu tenho Xbox, né? Eu não tenho nem a opção de comprar ele em disco, porque a Xbox não fabrica discos mais faz muitos anos, né? Aqui no Brasil, pelo menos. Então eu tenho que pagar o preço que está na loja. Então eu vou ter que esperar mais ou menos uns 2 anos aí para o Silent Hill F começar a entrar na faixa dos 200, 190, né? Para eu começar a pensar em pegar um jogo. E é claro que se você ganha muito bem, isso aqui esse episódio nem vai fazer diferença para você, porque sim, nós temos as famosas baleias, né? O que são as baleias? As baleias são um apelido aí que a galera deu para esses gamers que são abastados que conseguem sustentar essa indústria. É o cara que ele vai comprar o jogo Day One, que ele vai comprar todas as DLCs Day One, que ele compra as skins, que ele paga para jogar online, né? Porque tem mais essa, você vai comprar um videogame, você tem que pagar para jogar online. Então, tem esses caras que conseguem sustentar a indústria e esse episódio não vai fazer muito sentido para essas pessoas, né? Mas o que eu venho sentindo, cara, principalmente assim na geração PS5, essa geração agora que a gente está vivendo, né? É que as grandes empresas, cara, elas foram perdendo a vergonha na cara. De verdade, cara. Né? Eu gravei um episódio aí recentemente, acho que é o episódio 77, sobre se faz sentido ser um fanboy ainda, né? Se você ainda não ouviu, vai lá ouvir que tá bem legal, cara. E assim, você vê que essas grandes empresas, cara, elas estão cagando e andando pra gente. Antigamente, quando uma empresa tomava uma decisão que era anticonsumidor, por exemplo, lá em 2021, a Sony tentou fechar a loja do PlayStation 3 e a loja do PS Vita. A galera, cara, ficou, assim, empolvorosa na internet. A galera ficou furiosa. Os fãs, né, todo mundo ali reclamando. Não, que é isso? Eu tenho 1 milhão de jogos lá, eu vou ter que baixar tudo num HD externo? O que é isso? E aí a Sony voltou atrás, pediu desculpas e tudo, né? Hoje em dia, cara, você acha que isso aconteceria? Sinceramente. Se a Sony resolver fechar a loja do PlayStation 4, cara, por mais que a galera reclame, a Sony tá cagando e andando, cara. Eu acho que nesse momento que a gente tá agora, as empresas estão muito confortáveis. Elas perderam completamente qualquer medo de qualquer coisa, sabe? A ganância tá escancarada para quem quiser ver. Jogos a $80, fecham estúdios premiados e não dão nem desculpa, nem justificativa mais, sabe? Aumenta tudo, serviço, tudo assim, e tipo você que se lasque. Por quê? Porque no fim das contas, a gente, principalmente como brasileiro, né? O que a gente quer, a gente vai dar um jeito, cara. Estamos acostumados aqui a parcelar as coisas a perder de vista, né? Eu me lembro uma vez que eu fui viajar, a primeira viagem que eu fiz pra Itália, né? Fui lá visitar os parentes da minha esposa. E aí eu entrei numa loja de eletrônicos, assim, e tinha lá o PlayStation. Foi a primeira vez que eu vi, assim, o console, aquele controle Elite do PlayStation, que eu não sei o nome. Foi a primeira vez que eu vi os headsets, os headphones Bluetooth da PlayStation, né? E aí eu me lembro que eu perguntei pro meu cunhado, assim, falei, cara, como é que faz pra parcelar aqui? E ele não entendeu o conceito de parcelar, cara. Ele falou, como assim parcelar? Eu falei, eu quero pagar um pouquinho por mês. E ele riu assim, ele falou, não, você paga à vista. É tipo, mano, o bagulho custa 30 euros, pelo amor de Deus. Tá ligado? 1 hora de trabalho aqui é 30 euros, então você não precisa parcelar, né? Mas nós que somos brasileiros, cara, a gente tá muito acostumado com isso, a gente sempre vai dar o nosso jeitinho. E os caras sabem disso, mano. Porque uma coisa, né, é eu chegar pra você e falar, esse produto custa 5 mil reais. Outra coisa é eu chegar para você e falar, esse produto custa suaves 20 parcelinhas de R$ 250. Então, nós estamos acostumados com isso, né? E é claro que, como eu disse, né, são vários fatores que vêm acumulando, um empilhando no outro, né, que vem aumentando os preços, cara. Não é simplesmente a ganância das empresas. É claro que existe essa ganância nas empresas também, porque tem essa psicologia do mercado e lealdade à marca, né? Então, cara, tem um movimento na indústria que aproveita a alta fidelidade dos usuários para testar o teto de gastos.
Ao criar ecossistemas fechados, como assinaturas, bibliotecas digitais, não transferíveis, as empresas elas vão ganhando margem para aumentar os preços, mano, sabendo que o custo de migrar para outra plataforma é alto para o jogador. Então, se você tem um Xbox como eu há 20 anos, para você recomeçar sua biblioteca do zero numa outra plataforma agora é dolorido, bicho. É muito dolorido. Toda a minha biblioteca agora é digital. Não dá para eu transferir meus jogos de Xbox para o PlayStation. E aí, as empresas, elas sabem disso, elas sabem que você já está fidelizado naquele ecossistema ali, cara, então pra que eu vou fazer qualquer esforço? O cara já vai ficar aqui mesmo, né? A gente tem também uma estabilidade econômica, né? E a inflação no preço dos serviços. Guerra na Europa, guerra no Oriente Médio, possível guerra na Ásia agora, o Trump despirocado, querendo guerra mundial aí, né, cara? Conflitos em rotas marítimas, tudo isso vai aumentando o custo do frete global, né? E além disso, cara, o modelo de serviço, Game Pass, né, PS Plus e tal, tornou-se insustentável nos valores antigos, devido ao custo de desenvolvimento dos jogos que agora ultrapassam facilmente os 200 milhões de dólares. Então são todos esses fatores que vão se acumulando, né? A geopolítica, as tarifas do Trump, né? Essa instabilidade, cara, nas relações comerciais, né? Entre grandes blocos econômicos como os Estados Unidos e a China. Isso vai resultando em novas tarifas de importação, né? Que teve bastante em 2025, que o Trump tentou ferrar com o planeta todo, né? Como a maioria dos consoles é montada na Ásia, o custo de entrada nos mercados ocidentais subiu e as empresas repassaram isso ao consumidor final. Tanto que a Sony viu como alternativa criar um modelo de PlayStation 5 exclusivo para o mercado japonês, que não funciona em outras regiões, ele é travado de região, né? Você nem consegue acessar lojas dentro do console que não seja loja de games japonesa e tal, com um valor muito mais barato, exclusivo para o mercado doméstico japonês, né? Então você vê que eles estão buscando alternativas, né? Mas, putz, cara, tá difícil. Sem contar que agora, bem recentemente, coisa de um mês aí estamos falando, né? Tá tendo esse imposto da inteligência artificial, né? Porque você vê assim que, bom, todos os consoles estão caros. Tenho que pagar para jogar online. Os jogos absurdamente caros, os acessórios absurdamente caros. Pô, vou pro PC, que foi o que eu fiz recentemente, né? Eu abandonei o meu Xbox e migrei pro PC. E eu falei, beleza, vou começar a montar um PCzão da hora, porque o meu PC ele é bem antigo, né, cara? Minha plaquinha de vídeo aqui é a 1050 ainda, pra você ter ideia. É um PC de 10 anos de idade. Cara, o preço das memórias RAM, assim, e de tudo no geral, né, cara? Mas principalmente das memórias RAM, assim, triplicou, cara. Pra você ter uma ideia, uma memória RAM, cara, né? Falando assim, globalmente, uma DDR5 de 32 GB. Em 2024, ela tava por volta de 100 dólares. Agora ela tá beirando os 300 dólares já. Então é uma diferença muito, muito grande. Então eu me vi assim, tipo, sem ter pra onde correr, cara. Por quê? Eu não consigo mais sustentar o meu videogame, não consigo mais sustentar o meu console. E agora eu não consigo montar um PC também. E aí, né? Bom, eu deixei um tempinho aqui separado pro final do episódio pra gente pensar em alternativas, né? Pra gente continuar curtindo o nosso hobby. Porque, olha, você vai falar, ah, mas não subiu tanto assim, cara, ainda dá pra comprar, né? Eu acho que isso aí é a história do sapo na panela, né, cara? Você é o sapo na panela. Meu amigo, se você acha que ainda dá pra sustentar a indústria de games, que dá pra sustentar o teu console, que não tá tão ruim assim, é porque tu tá negando a realidade, cara. Infelizmente, eu acho que tem uma galera que simplesmente não vê o que tá acontecendo ou prefere não ver, porque, veja, o PlayStation 5, a versão de disco, em setembro de 2024, ele custava 66 mil ienes lá no Japão. Agora ele tá custando 80 mil ienes, cara. Entendeu? Nos Estados Unidos, cara, pra você ter uma ideia, o PlayStation 5 Standard, né, sem o leitor de disco, em agosto de 2025, ele teve um reajuste. Ele foi de 500 dólares para 550 dólares. É considerável, 50 dólares é um ajuste bem considerável, né? Bom, e o Xbox Series S, né, que era o nosso queridinho brasileiro aqui, né, cara? Eu me lembro que o meu sobrinho ganhou um lá em 2023. E meu irmão pagou acho que 2.800, 2.700, alguma coisa assim. Que ele comprou nas Casas Bahia, esse valor que era oficial e tal. Eu falei, cara, aguenta aí que eu vou ver alguma promoção pra você. Eu tô aqui nos grupos de promoção. E bem frequentemente, assim, o Series S, ele bate 1.800, 1.900 reais e tal. Só que meu irmão não quis esperar, né? Ele quis dar de presente de aniversário pro filho, então ele pagou mais caro. Acho que ele pagou 2.800, alguma coisa assim na época. Mas
era fácil, cara, você achar um Series S por 1.800. Então muita gente tinha o Series S, tinha um videogame principal na sala e um Series S no quarto, por exemplo, porque era um videogame bem baratinho, né? Foi a porta de entrada, inclusive, para muita gente, para o mundo dos games, inclusive o meu sobrinho. Pois é, meu amigo. Em outubro de 2023, ele teve um reajuste e foi para R$ 3.600, o valor oficial do Series S. R$ 3.600, mais caro do que um PlayStation 5, né? Então ele deixou de ser essa porta de entrada acessível que a gente tinha e logo depois nem achar mais você achava para comprar. É difícil até de achar para comprar o videogame, né? O console. O próprio Switch, e não tô falando do Switch 2, cara, tô falando do Switch OLED, né? O Switch 1, que foi de $349 para $399 em agosto de 2025 lá nos Estados Unidos e no Canadá. Então é um videogame de 2017, cara, tendo um reajuste assim de preço muito caro. Os jogos também tiveram todos reajustes para cima, né? Inclusive aqui no Brasil você pagava 300 conto num jogo, agora você paga 350, né? Quando não é 400 já. Então, assim, até mesmo os serviços, que era o nosso último bastião de segurança ali, né, mano? A própria PS Plus, né? A gente reclama do Game Pass, mas a própria PS Plus, que teve reajuste lá em agosto de 2023, né? Até agosto de 2023, você pagaria R$ 389,90 por ano a PS Plus. Tudo bem, né, que não tinha os lançamentos, Day One, igual no Game Pass, mas você tinha uma grande cartela de jogos ali, e por esse preço, até que ok, compensava, porque era o preço de um jogo, só que por ano, né? Agora, cara, a PS Plus, a Deluxe, tá R$ 691,90 por ano, cara. Desculpa, velho. Desculpa, por mais que você fale, não, mas por ano ainda compensa, tudo. Me desculpa, cara. R$ 700 para um serviço por ano, pra mim é demais, cara. E aí, agora a gente vai cair de costa, né? Porque o Game Pass, que de novo era o atrativo, né, que a gente tinha, era um serviço que era maravilhoso, que eu me lembro na pandemia, eu me lembro claramente quando a pandemia começou, eu tinha meu Xbox One, né? Tava trancado em casa. Falei, pô, vou assinar o Game Pass, agora é a hora, né? Comecei a trabalhar em casa e tal. E eu me lembro, a Ultimate eu pagava R$ 39,90 por mês, cara. E agora, meu amigo, de R$ 39,90 por mês, né, a gente foi para R$ 120 por mês. É um aumento absurdo, cara, né? Ultimamente aí, tudo bem, em 2020 já faz tempo. Sim, cara, mas até alguns meses atrás a gente pagava R$ 60 por mês. E agora foi para 120, o dobro, 100% de aumento, né? Nós estamos falando de R$ 1.440 por ano para você poder jogar videogame, jogar jogos que não são seus, não esquece disso. Terminou de pagar, você perde aqueles jogos, né? Então me desculpa se isso é normal para você, né? Se talvez para a nova geração isso seja o normal, mas eu vi o videogame antes, cara, e eu vejo o que o videogame se tornou agora, e para mim, me desculpa, isso está insustentável. Sem contar o aumento no valor padrão dos AAAs, né? Que até alguns meses atrás era $60, foi rapidamente para $70 e já temos jogos aí dando bicadinhas aí nos $80, né? O Mario Kart, Microsoft tentou recentemente, né, com o Outer Worlds 2, viu que a galera não aceitou, voltou atrás. Mas é isso, as empresas elas perderam a vergonha, elas vão tentando, elas vão testando. Se a galera não luta de volta, se você fica quieto e aceita, beleza, isso passa a se tornar o novo padrão, né? E isso vai indo, né, cara? Daqui a pouco os jogos estão $90, a galera dá uma reclamadinha ali, mas logo para. Então, cara, não tá fácil, sabe? Uma outra coisa que você pode perceber, se você acha que, tipo assim, que tá tudo ok, cara, perceba uma coisa. Se você acompanha os videogames aí há mais ou menos, pelo menos 10 anos, cara, você vai perceber o que eu tô te falando. As marcas antigamente, as grandes empresas, Microsoft, né, Xbox, Sony, Nintendo, PlayStation, tudo ali, elas estavam muito mais próximas do cliente, dos seus clientes, e elas se mostravam como amigas do cliente. Se você pegar qualquer vídeo aí de E3 de 10 anos atrás, 2014, 2015, né, quem que você via ali no palco das empresas? Você via muito o Phil Spencer, o tempo todo, Phil Spencer dando entrevista, Phil Spencer fazendo apresentações da Microsoft, Phil Spencer lutando, entre aspas, por nós, pelos gamers, né? Ah, mas ele tá com a camiseta do Battletoads. Ah, mas o Phil Spencer agora diz que comprou 50 estúdios e vai investir tudo em videogame, né? Você lembra, cara, na época de ouro ali da Nintendo, antes do Switch, né, com o Nintendo Wii e com o DS, que tinha o Regis Fils-Aimé, que ele subia sempre lá
no palco assim, sempre para trazer notícias boas. Lembra? Tinha o Satoru Iwata. Lembra disso, mano? No PlayStation a gente tinha o Jim Ryan, né? Ficou 30 anos como CEO da Sony, sempre subia lá no palco, trazer as novidades pra gente, tudo, né? E assim, cara, pra você ter uma ideia, o próprio Satoru Iwata, né? Que ele assumiu a Nintendo lá em 2002. E ele ficou no cargo até o falecimento dele em 2015. E assim, o Iwata ele era um cara que ele foi amplamente creditado por salvar a Nintendo, cara, né? Mudando a estratégia da empresa para focar mais em jogabilidade e acessibilidade. Ele queria que todo mundo pudesse ter um videogame, né? Foi o Iwata, cara, que trouxe a estratégia do Blue Ocean. Se você não se lembra, cara, foi ele que decidiu que a Nintendo não ia mais competir diretamente com a Sony e com a Microsoft numa corrida de hardware. Em vez disso, ele buscou uma estratégia de oceano azul de novos jogadores. Ou seja, trazer um oceano, né? E não um rio de jogadores, mas um oceano de jogadores que não estavam preocupados com videogame, interessados em videogame, né? Que eram os idosos, as crianças, as pessoas que nunca haviam jogado, né? Nessa época do Wii. Foi ele que ficou famoso pela frase, né? No meu cartão de visita eu sou um presidente de empresa, mas na minha mente eu sou um desenvolvedor de jogos e no meu coração eu sou um gamer. E ele era o cara que colocava a mão na massa, né, cara? Mesmo como CEO da Nintendo, o Iwata ele era um programador brilhante, cara. Ele ajudou pessoalmente na compressão de dados de Pokémon Gold e Silver para caber no cartucho. Ele que depurou o código do Super Smash Bros. Melee para que o jogo não fosse adiado. Ele que criou o quadro Iwata Asks, onde entrevistava seus próprios desenvolvedores para humanizar o processo de criação de jogos. Foi ele que reduziu o preço do Nintendo 3DS de $250 para $179 quando o Nintendo 3DS saiu, né, e não vendia. Foi ele que cortou o próprio salário e o salário dos cabeças da Nintendo, né, quando a Nintendo estava passando por um mau momento lá com o Wii U. Então, essa imagem desse CEO herói, amigo da gente, acabou. Acabou, meu velho. Perceba o distanciamento das marcas, né? Qual foi a última vez que a gente viu o Phil Spencer subir em algum palco, em alguma coisa e falar orgulhosamente da Microsoft? Inclusive, quando teve o aumento aí da Game Pass para R$ 120 mensais, foi uma atriz que fez o comercial, não foi o Phil Spencer. Ela que tomou na cabeça, né? Agora, você sabe me dizer quem é o presidente, quem é o CEO da Sony PlayStation? Eu imaginei que não mesmo, cara. É o Hideaki Nishino, cara. Você já viu ele? Você sabe quem é o Hideaki Nishino? Eu também não. Sabe quem é o CEO da Nintendo agora? Pois é, eu imaginei que você não ia saber mesmo. É o Shuntaro Furukawa, velho. Você já ouviu falar do Shuntaro Furukawa? Eu também não. Então você percebe que as marcas elas voltaram a ser empresas, elas voltaram a ser marcas. Não tem mais a coisa do CEO amigão da galera que vai anunciar promoção, que vai anunciar medidas pró-consumidor. É o contrário. É um anúncio em JPEG na internet, soltado ali pelo RH da empresa, como chama, cara, o Public Relations da empresa, né, as relações públicas da empresa, soltam um documento falando do que vai ter um aumento ou uma decisão anticonsumidor qualquer, como cancelamento de serviços que teve aí de todas as empresas, né? Cancelamento aí do Rewards da Sony, do Rewards da Nintendo, as moedinhas lá. Não sobe mais o Shigeru Miyamoto, né, com um chapéuzinho de Mario para anunciar promoção. Não tem mais isso, cara. Então começa a ir notando essas coisas, sabe? Sem contar, né, essa geração tem um outro fator também. Além desse distanciamento das empresas, cara, é a falta de inovação, que é uma coisa que também me dificulta recomendar videogame para alguém, ou me sentir empolgado com videogames. Mano, antigamente, quando uma empresa anunciava um novo videogame, o mundo parava assim. O planeta parava de girar, todo mundo prestava atenção nisso, qual era a próxima inovação que ia vir. Se você não viveu, né, os videogames desde o seu nascimento, eu vivi, cara. E eu posso te contar que assim, quando a gente foi do 2D pro 3D, quando a gente foi do Mega Drive pro Saturno, quando chegou o primeiro PlayStation, assim, era uma coisa, cara, que parecia magia negra, assim. Não tinha como aquilo ali ser real, velho. Aqueles gráficos em 3D, né? Resident Evil, Final Fantasy, Tony Hawk, Driver, Crash e tantos outros. Quando a gente foi do PlayStation 1 ainda pro PlayStation 2, 32 bits para 128 bits de processamento, um console que lia DVD, cara, com gráficos inacreditáveis, com franquias, cara, eu não vou nem perder meu tempo falando do Play 2, nem precisa, né? Até mesmo quando a gente foi do Play 2 pro Play 3, que não foi um avanço tão grande assim, mas ainda foi, né? A transição
pro HD, né, cara, pra imagem em alta resolução, as primeiras TVs de plasma, né, era muito comum também, como os videogames eram muito duradouros, né, a gente ter as versões Slim. Pô, eu não consegui comprar um Xbox 360 no lançamento, mas agora eu posso comprar a versão Slim, porque é mais barato, o preço caiu muito. Isso era muito legal, né? Agora já não existe mais isso, é o contrário. Cara, vai me dizer que você ficou empolgado pelo PlayStation 5 Pro? Pois é, foi o que eu imaginei. Então, a gente não tem mais essa evolução realmente transformativa, são revoluções, aliás, evoluções iterativas, ou seja, adiciona um pouquinho ali de tecnologia e cobra caríssimo, 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 né? Então, sei lá, cara, o PSP mesmo, quando saiu, lembra do portátil PSP? Eu me lembro que eu queria muito ter um Game Boy Advance, porque o Game Boy Advance tinha gráficos incríveis. Quando saiu o PSP, cara, eu tive que sentar assim. Eu tava de pé, eu sentei, coloquei a mão na cabeça e falei, não é possível, mano. Não é possível o que esses caras estão fazendo com tecnologia, né? Agora, PlayStation 5, PlayStation 5 Pro, PSVR, né? Virtual Reality, aí, o óculos de realidade virtual do PlayStation, que falei, nossa, finalmente vamos entrar na realidade virtual. O PSVR 2 tá falido, a Sony já abandonou, né? E agora não, vai ter um novo portátil da Sony. Apresentamos o PlayStation Portal. O Xbox, cara, nem chegou a ter revisão de hardware, nem chegou a ter versão Slim. E o Switch 2, mano. O Switch 2 foi, pra mim, o pior anúncio de videogames de todos os tempos, cara. Não tô falando que o videogame é ruim, eu tô falando que o anúncio dele foi muito ruim. Por quê? Porque eu vi o anúncio do Switch 1, velho. Meu, parou a internet, todo mundo só falava do Switch 1. Eu fiquei louco pra ter um Switch 1 na época. Era uma coisa extremamente revolucionária, né? E a Nintendo, ela sempre teve isso, cara. Por bem ou por mal, ela sempre teve o fator inovação. Se você for voltando no tempo, todo console da Nintendo, com poucas exceções ali, traziam algo muito, muito novo, muito inovador, né? Tipo, o Nintendo Wii com seu controle de movimento, o próprio Wii U com aquele tablet, né, que já era um proto Switch ali, né? O Switch portátil, mas console de mesa, né? E o Switch 2, o que é? É o Switch Pro. Só que os caras perceberam que se a gente chamasse de Switch Pro, não ia ter o impacto que eles queriam. Então mudaram o nome para Switch 2 e pronto. Pum! Explodiu, né? Mano, o que é o Switch 2? A coisa mais sem graça que tem é um Switch 1 com hardware um pouco melhorado. Que negócio sem graça, velho. Então, assim, esse desânimo, falta de empolgação, sabe, cara, me deixa muito, muito triste, assim. Aí você fala, pô, mas eu vou. Mas tem os PCs portáteis. Mano, PC portátil caríssimo. PCs fracos, máquinas fracas, que daqui 2 anos vão estar super obsoletos já. Né? Então, assim, a indústria AAA, que antes era o motor que movia a nossa indústria para frente, tá falida criativamente, né? Ano passado, cara, foi dominado pelos games indies e AA. Né? A gente vê aí o Expedition 33 aí, 9, cara. 9 prêmios. Nunca um jogo foi tão premiado, velho. E nem era um jogo AAA, né? No ano retrasado, Balatro, cara. Então são muitos jogos indies estão vindo aí para dominar, né? E a tendência é isso se manter, né, cara? Porque você vê que a indústria AAA recentemente, se a gente pegar aí, só do alto da minha cabeça aqui de memória, assim, ó, Fallout 4 Anniversary Edition, Bethesda destruiu o jogo. Cyberpunk, a CD Projekt destruiu o jogo. Call of Duty Black Ops 7, né? Destruíram o jogo, Microsoft destruiu o jogo. Concorde, então, o maior fracasso da história dos videogames, né? A indústria AAA tá perdida, cara. Então, para não terminar esse episódio, né, de uma forma muito negativa, velho. Não quero que a gente fique com esse gosto amargo na boca, né? Porque a gente ama videogame e apesar de tudo que vem acontecendo, eu também amo videogame. E apesar de não estar fácil ser gamer, né, das coisas estarem caras, de não haver inovação quase mais na nossa indústria, né? Muitos grandes players aí abandonando o mercado ou simplesmente tipo jogando a toalha, né? Mas nem tudo tá perdido, cara. Eu separei aqui algumas opções que podem ajudar quem tá querendo entrar ou quem tá desanimado com o nosso hobby, né? Então, um dos fatores, né? Porque nem tudo tá ruim. Um dos fatores que ainda faz a gente querer jogar videogame é essa opção que a gente tem dos cloud games, dos streamings, né? Então, apesar de o Game Pass estar ridiculamente caro, a gente ainda tem a opção da Sony para quem tem o PlayStation, mas também temos o GeForce Now, né? Então,
talvez aí a Steam, eu não sei se já tem isso ou tem rumores, né, da Steam que vai lançar o seu próprio streaming de games, né, seu próprio streaming de games. Eu não sei se isso é real ou não, né? Por enquanto acho que ainda é um rumor, mas em vez de você investir R$ 2.000 em memória, né, em pente de RAM, tem um serviço como o GeForce Now, né? O próprio Xbox Cloud para PC, que ainda não está tão caro, né? Permite a gente jogar títulos modernos em hardware modestos. No seu celular, no notebook antigo, na tua TV, né? Pagando apenas uma assinatura. Então, ainda é uma opção. Talvez pegar um tier mais barato, ou o Game Pass para PC, né? Também tem o lance, cara, de que você não precisa ficar pagando essas assinaturas para sempre, cara. Eu faço muito isso, né? Eu assino um mês quando tem um jogo específico que eu quero muito jogar, termino aquele jogo e cancelo, cara. Entendeu? E vou alternando entre as plataformas conforme a oferta, quando for possível, né? Se você tiver os consoles. Temos também o mercado do retro gaming, do indies, né? Que tem um foco em franquias clássicas ou jogos independentes, que costumam ter preços muito mais baixos e rodam em hardware simples. É uma forma de a gente manter o nosso hobby, né? Sem a pressão dos lançamentos AAA de 350 ou mais reais. Então, assim, cara, se você entrar na GOG, né, na GOG, ou na Steam, ou mesmo na Epic, você vai ver que tem muitos jogos lá que são Legacy, que a galera chama, né? Que são jogos clássicos, principalmente na GOG, né? Que tem um valor bem baratinho. Eles são feitos para ser jogados nas plataformas modernas, né? E, cara, quantos jogos você não deixou passar aí, né? Que são jogos clássicos. Dá uma chance para esses jogos. E muitos deles agora têm versões remasters ou remakes também, que rodam em PCs mais modestos, cara. Temos também, para quem possui consoles com leitor, né, como no meu caso, o mercado de troca e revenda de discos usados continua sendo a forma mais barata de jogar os lançamentos recentes. Ou nem tão recentes, né? E assim, permite você recuperar parte do valor investido ao revender o seu jogo depois que você terminar. Isso no Play 4 é muito comum, né? No Play 5 é muito comum. No Xbox, infelizmente, é bem difícil achar jogos, mesmo que usados, discos, né, para trocar com a galera. Mas até mesmo no Play 3, se você entra num Enjoei, num LX da vida, ainda é bem fácil de achar jogos com valores muito acessíveis. Então, assim, de novo, cara, foca nos jogos clássicos que você deixou passar. Ano passado foi o ano do backlog para mim e para muita gente. Então a gente tem esse backlog, que é essa cartela de jogos que a gente tem no PC, que a gente tem nos consoles, que a gente vai comprando nas promoções e nunca joga. Com certeza você tem lá, pode confiar que você vai ter jogos incríveis, sem contar os próprios jogos de graça que a Epic dá todo mês, cara. Se você paga, por exemplo, a Amazon Prime, recentemente eles deram todos os Fallout, deram Civilization, então sempre vai ter jogos bons de graça para você jogar. E como são jogos mais antigos, muitos PCs rodam. O meu PC que tem uma 1050 tá rodando, cara. E recentemente meu amigo me presenteou com a coleção de jogos do Company of Heroes. A primeira versão, que tem todas as DLCs inclusas. Meu PC roda tudo no máximo. E é um jogo incrível, cara, que eu jamais teria conhecido se não fosse esse presente que meu amigo me deu. Então, cara, confia. Volta no teu backlog. Isso não quer dizer que você não pode jogar lançamentos, mas em vez de você ficar focando em comprar lançamento, todo lançamento, joga um lançamento, joga 2 backlog. Um lançamento, 2 backlog. Você vai ver como tu vai te divertir com jogos antigos, cara. Porque os jogos antigos eram feitos para você se divertir. Você comprou, pagou, jogou. Não tinha negócio de loot box, de battle pass, nada disso. Não era jogo para você ficar trabalhando, sabe? Então, isso me fez voltar também para um momento mais simples dos videogames, onde eu instalava o jogo, terminava a campanha, pronto, satisfeito, feliz, não tinha que comprar mais nada, cara. E aí tem todas as DLCs inclusas, na maioria desses jogos tem edições Ultimate, né, que vem com todas as DLCs, cara, por um precinho, às vezes você vai pagar R$10 num jogo que você vai jogar por 150 horas, mano. É maravilhoso. Sem contar que no PC, não precisamos pagar para jogar online, e isso parece uma coisa tão besta, mas para mim que venho do console faz 25 anos, foi surreal eu jogar um jogo no PC online, assim, de graça, cara. Pra mim foi uma sensação maravilhosa e libertadora, sabe? E é claro, né, mano, a gente ainda tem os PCs de entrada com gráficos integrados, né, cara? Então, a própria linha Ryzen G, né, permite jogar aí jogos, né, sem a necessidade de uma placa de vídeo dedicada muito cara, né? Muitos jogos ainda rodam nesses PCs mais simples, né? Então, assim, cara, eu espero que esse episódio... Mas minha intenção quando eu faço esses episódios de debate assim, eu tô sempre debatendo sozinho. Então, provavelmente deixei muita coisa passar. Comenta aí embaixo a tua opinião sobre a indústria de game. Tu acha que tá difícil ser gamer, cara? Eu acho que tá bem difícil ser gamer, mas também temos essas outras possibilidades, né?
O próprio Nintendo Switch, a gente sempre quis ter um Nintendo Switch, eu com a minha esposa, inclusive é um videogame que era o sonho dela, da vida dela, ter um Nintendo Switch, e a gente comprou ele recentemente, né? Deixamos para comprar ele em 2025, lá no meio de 2025, a gente achou uma promoção bem legal, e compramos ele no final da vida, cara. E foi muito bom, porque, digamos que a gente comprou, e aí, rapaz, a gente tava andando com ele na mão, assim, ele caiu no chão, bateu no chão e destravou, cara, você acredita? O videogame destravou sozinho, desbloqueou. Então agora a gente tem acesso a todos os jogos do Nintendo Switch, todos os jogos da Nintendo que foram lançados e sendo pateados ali, corrigidos, né, por sei lá, uma década, cara. Então a gente tem toda essa biblioteca e a gente tá amando o nosso Nintendo Switch. Então em nenhum momento passa na minha cabeça comprar jogos em lançamento assim. Eu tô tranquilo, né, esperando o Silent Hill F baixar de preço, mais uns 2 aninhos aí, porque até lá eu tenho muita coisa para jogar no Nintendo Switch, ainda no meu Xbox, né, e agora que eu tô voltando pro meu backlog do PC. Então eu espero que tenha ficado essas dicas aí pra você. Se você sabe de mais alguma dica que pode ajudar a galera a economizar, cara, coloca aí embaixo. Se eu deixei passar alguma coisa, comenta aí, cara. Pô, tu esqueceu de falar disso aqui, cara. Dá pra economizar bastante, né? Eu vejo até mesmo a galera que curte retro games, cara. A galera lá da Warp Zone, que são meus amigos também. Até eles buscam alternativas, como os jogos repros, né? Que eles fazem os cartuchinhos novos do zero. Aqueles Everdrives da vida, Saru, né? Esses cartuchos aí, essas modificações de consoles antigos para você jogar qualquer jogo que você quiser no sistema, no próprio hardware, né? Então sempre vai ter alternativas, cara. E você não precisa ficar refém da Sony, você não precisa ficar refém da Nintendo, né? Você não precisa ficar refém de nada, cara. Inclusive, vai ouvir o episódio de Fanboys, o episódio 77, que tá muito legal. Bom, acho que por hoje tá legal a nossa conversa. Vou ficando por aqui, vou dar uma olhada agora na Epic Games aqui para ver se liberou mais algum jogo gratuito. E é isso, meu velho. Te vejo no próximo episódio. Vamos jogar videogame, vamos ser felizes, cara. Aquele abraço, tchau.